Vamos lá, pessoal, vamos iniciar então mais um bloco. Vamos continuar então o nosso assunto referente ao Excel e vamos continuar conhecendo as funções. Nós já vimos aí a função soma, já vimos a função média e agora nós vamos dar continuidade então ao estudo das funções. A próxima função que nós vamos estudar é a função multi, a função da multiplicação. Então vamos para a tela e vamos verificar como é que funciona essa questão do multi. Vou colocar alguns valores aleatoriamente para que a gente possa observar o que vai acontecer, inclusive quando você tiver alguma célula vazia. É importante a gente observar isso. Então vou colocar aqui, igual a multi, que é a função da multiplicação, de A1 até C2. Bem, observe aqui, que nós temos A1 dentro do intervalo, de A1 até C2. A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Isso é o que compreende o intervalo. E nós temos uma célula que está vazia, que é exatamente a célula C2. Qual é a preocupação? É que você, na hora da prova, interprete que essa célula vazia é como se ela estivesse preenchida com 0. Se você interpretar dessa maneira, o que vai acontecer? Ora, se trata de uma função que manda multiplicar os valores. Todo valor multiplicado por 0 é 0. Só que nesse caso especificamente, o nosso resultado não é 0. Por quê? As funções estão programadas para ignorar células vazias. Então, se você pegar a função média, multi, soma, e nós vamos estudar ainda outras funções, você vai perceber que a regra geral é célula vazia você ignora, certo? Portanto, a função multi só vai pegar valores numéricos, vai ignorar células vazias. Portanto, aqui vai ser 9 vezes 2, porque é 9 de A1, vezes 2 de A2, o resultado vezes 5 de B1, vezes 7 de B2, vezes 3 de C1, e já pronto, já temos o resultado, porque ele vai ignorar C2. C2 faz parte da fórmula, mas a célula está vazia, e aí as funções estão programadas para ignorar células vazias. Nosso resultado aqui, 1890. A partir do momento que eu for lá em C2 e preencher a célula C2 com 0, aí imediatamente o nosso resultado aqui é 0. Agora, quando eu colocar novamente e pressionar Enter, aí sim, uma das células está preenchida com 0, todo número multiplicado por 0 é igual a 0. Então fica aí a observação, tá certo? De que as células, as fórmulas que possuem funções estão programadas para ignorar células vazias. Bom, outro detalhe muito importante é que a Microsoft decidiu mudar essa função no 2010. O que ela fez no 2010? Tá certo? Vamos observar o que a Microsoft modificou no Excel 2010. Novamente vou preencher valores aleatórios. Vou colocar aqui alguns valores e vou colocar igual
a multi de A1 até C2. Novamente, aqui eu estou no Excel 2010 agora, certo? E no Excel 2010 a situação aqui basicamente é a mesma. Eu estou mandando multiplicar de A1 até C2. Só que tem um detalhe muito importante aqui. Vou teclar Enter. E observe que o Excel 2010 deu erro. Bom, mas aí você me pergunta, mas espera aí. Mas por que erro? Por que que no Excel 2010 essa função está dando erro? É que a Microsoft mudou o nome da função que representa a multiplicação. Então, atenção, até o Excel 2007, até essa versão 2007, o que que acontecia? A função de multiplicação era a função multi. A partir do 2010, não existe mais função multi. Agora, quando você quiser multiplicar no 2010, agora a função é produto. Então, vou colocar igual produto de A1 até C2. Aí ele vai multiplicar e aqui está dando 1080. Se eu preencher C2 com 0, automaticamente essa multiplicação tem como resultado 0, porque uma das células tem 0. Então, olha que isso é importantíssimo, hein? Então, se na sua prova caiu o Excel 2007, a função para multiplicação é multi. Se na prova caiu o Excel 2010, a função multi não existe mais, e aí passa a ser produto. Tá certo? Então fica aí essa observação muito importante. Bom, próxima função. Vamos trabalhar agora com a função MED, a função que resulta na mediana. Então deixa eu voltar aqui, vou preencher valores aleatórios. E vou preencher a seguinte função: igual a MED de A1 até A5. E aí, pessoal, quando eu teclar Enter, qual será o resultado dessa fórmula? Eu tenho aqui igual a MED de A1 até A5. Quando eu teclar Enter, qual será o resultado dessa fórmula? Bom, aqui é o seguinte: mediana é o valor central, o valor do meio. Só que assim como na estatística, na hora que você vai analisar a mediana, os valores precisam estar em ordem. É o que a gente chama de rol, né? Os valores precisam estar em ordem para que você possa analisar a mediana. Portanto, na hora que o programa for analisar essa mediana, sabe o que ele vai fazer? Ele vai analisar da seguinte forma, ó. O programa aqui ele vai analisar, eu vou teclar Enter aqui, nós vamos ver que a mediana aqui está dando igual a 3. Por que está dando 3? Ora, os valores lá eram 1, colocando em ordem, 1, 2, 3, 7 e 8. É isso, ó. 1, 2, 3, 7, 8. Exatamente. 1, 2, 3, 7, 8. Isso colocando em ordem. Aí o que o programa entende? Que o 1 você corta com 8, o 2 você corta com 7 e a nossa mediana é igual a 3.
Essa é a nossa mediana. Está aqui, ó, por isso que o resultado aqui é igual a 3. Exatamente porque na hora que ele analisa o resultado, ele vai colocar os valores em ordem. É isso que ele vai fazer nesse momento. Entenda que você digita os valores, pode digitar aleatoriamente, mas quando o programa for buscar a mediana, internamente ele analisa como se os valores estivessem em ordem, para chegar, portanto, na mediana. Tá certo? Então fica aí a observação com relação à função média. Então vou teclar Enter aqui, o nosso resultado é igual a 3. Bom, mas se a quantidade de números fosse par, por exemplo, vamos colocar um número a mais aqui, vamos colocar 10. E agora é igual a média de A1 até A6. E agora, qual será o nosso resultado aqui? Então é o seguinte, colocando em ordem, 1, 2, 3, 7, 8 e 10. Eu incluí o 10 agora. E aí como é que fica? O 1 você corta com o 10. O 2 você corta com o 8. E observem agora, diferente do exemplo anterior, que só sobrava um número, como a quantidade de números agora é par, sobram 2 números. E aí que o procedimento é o seguinte, 3 mais 7, porque foram os 2 números que sobraram, você soma os 2, 10, divide por 2, a nossa mediana agora é igual a 5. Então, quando a quantidade de números for par, sobram sempre 2 números. Soma os 2 e o resultado você divide por 2. E assim você acha a nossa mediana. Então, voltando aqui para o Excel, vou teclar Enter e nós vamos observar que a nossa mediana aqui é igual a 5. Está aí o valor referente à mediana, 5. Tá certo? Então, sempre que for ímpar, só sobra um número. Se for par, sobram 2. Somos 2, divide por 2. Próxima função. Nós temos uma função que costuma cair bastante, que é a função máximo. Vou colocar aqui igual a máximo de A1 até A6. Pessoal, é o tipo da questão que você não pode nem sonhar em errar. Por quê? Porque é uma função muito fácil. É só você analisar do intervalo e buscar o maior valor, o valor máximo. Então vamos lá. O valor máximo de A1 até A6. Ora, é só você olhar para os valores que você vai perceber que o maior valor, o valor máximo de A1 até A6, o valor é 10. Só isso. Não tem muito o que pensar nessa função máxima. A gente só precisa tomar muito cuidado, porque além da função máximo, existe uma função chamada maior. Mas antes de eu mostrar a função maior, deixa eu colocar um outro exemplo aqui, ó. Imagine que eu tenha colocado a função que cai na prova desse jeito aqui, ó. Como é que você vai analisar aqui? É o valor máximo de A1 até A6, ponto e vírgula 3. Como é que o programa entende, como é que o programa lê essa função? Então é o seguinte, é o valor máximo de A1 até A6. Eu pergunto, qual é o valor máximo de A1 até A6? 10. É só você olhar para cá que você vai entender que o valor máximo de A1 até A6 é 10. Mas observe que fica 10, ponto e vírgula 3. E aí eu pergunto,
qual é o valor máximo entre 10 e 3? Ora, o resultado aqui continua dando 10, porque entre 10 e 3 o valor máximo é 10. Então eu vou teclar Enter aqui e a gente vai observar que ao teclar Enter o resultado continua sendo 10. A não ser que eu venha para cá e coloque no lugar de 3, coloque 30. Aí o resultado já é outro. Por quê? Porque qual é o valor máximo de A1 até A6? O máximo de A1 até A6 é 10. Entre 10 e 30, qual é o valor máximo entre 10 e 30? Ora, o valor máximo entre 10 e 30 é 30. Então agora o resultado é igual a 30. Tá certo? Mas vou deixar do jeito que estava no exemplo anterior, com o 3, e aí o máximo de A1 até A6 é 10, entre 10 e 3, o valor máximo é igual a 10. Por quê? Eu vou deixar daquela maneira, porque eu quero colocar essa função aqui, ó, maior de A1 até A6, ponto e vírgula 3. Observe que a sintaxe dessa função é muito parecida com a anterior, né? Que era igual a máximo de A1 até A6, ponto e vírgula 3. Agora, no lugar da função máximo, agora é a função maior. E agora, cuidado, muita atenção, vou marcar aqui, porque esse 3 aqui, pessoal, ele é fundamental para a nossa resposta. Porque esse 3 agora indica a posição. Como assim indica a posição? Preste atenção como o programa vai ler essa fórmula. Busque o valor, o maior valor, mas entenda, existe uma posição para esse maior. Sabe o que significa esse 3? É o terceiro maior valor. Entenda que o 3 indica que eu quero o terceiro maior valor. Então vamos lá, qual é o maior valor aqui? 10. O segundo maior valor, 8. O terceiro maior valor, 7. Portanto, quando eu teclar Enter, a resposta nesse caso é igual a 7. Tá certo? Então vou teclar Enter aqui, ó, e o resultado é igual a 7. Então cuidado quando cair a função maior, porque no caso da função maior sempre vai ter que existir uma posição. Diferente da função máximo, que não tem essa questão de posição. Quando eu coloco máximo de A1 até A6, ponto e vírgula 3, a gente viu que o A1 até A6 o resultado era 10, e o 3 era um dos valores analisados. Entre 10 e 3, o valor máximo é igual a 10. Na função maior, tudo é diferente. Porque na função maior existe a questão da posição. Então, igual maior de A1 até A6, ponto e vírgula 3. Aí o 3 não é mais um valor. O 3 passa a ser uma posição. E aí você lê como terceiro maior valor, de A1 até A6. E aí a gente pode voltar aqui para a tela, a gente vai observar que, novamente, vamos até analisar novamente aqui, ó. Vamos voltar para a fórmula. E aí a gente vai observar o seguinte. Nesse caso, nós temos primeiro maior valor, 10. Segundo maior valor, 8. Terceiro maior valor, 7.
tá certo? É o terceiro maior valor. Então, quando eu voltar para cá, para essa fórmula, na hora que eu teclar Enter, o nosso resultado é igual a 7. Tranquilo? Então, cuidado com essa diferença entre a função máximo e a função maior. Existe essa diferença entre a função máximo e a função maior. Tudo certo? Bom, se existe uma função máximo, vai existir então uma função chamada mínimo. Então vamos agora para a função mínimo. Mínimo de A1 até A6. Aí vou colocar aqui ponto e vírgula. Vou colocar 4. Como é que você vai interpretar essa função na prova? Ora, qual é o valor mínimo de A1 até A6? Ora, dos valores de A1 até A6, o valor mínimo é 1. Aí eu pergunto, entre 1 e 4, qual é o valor mínimo? Entre 1 e 4, o valor mínimo aqui é igual a 1. Agora vamos escrever igual, menor, igual a menor de A1 até A6, ponto e vírgula 4. E agora, o menor valor, mas só que aí o 4 indica posição. Qual é o menor valor que nós temos aqui? 1. O segundo menor valor, 2. O terceiro menor valor, 3. O quarto menor valor, 7. Portanto, a nossa resposta aqui dessa questão é igual a 7. Porque é o quarto menor valor. O menor valor é 1, o segundo menor valor é 2, o terceiro menor valor é 3, o quarto menor valor é igual a 7. Vamos substituir esse 4 por, vamos colocar aqui, é que os valores aqui vão acabar dando uma coincidência, mas vamos colocar o 2 aqui. Bom, eu digo coincidência porque colocando 2 vai ser o segundo menor valor. E por coincidência, o menor valor é 1, o segundo menor valor é 2. Tá certo? Mas é uma coincidência, só está dando 2 aqui, porque eu tenho 2 lá dentre os valores de A1 até A6. Eu vou até substituir esse 2 aqui, vou colocar, sei lá, 9. Aí o nosso resultado muda. Porque agora o menor valor é 1. O segundo menor valor é igual a 3. Agora o nosso resultado aqui é igual a 3. Beleza? Bom, novamente eu quero fazer uma observação. Deixa eu só voltar para cá novamente, lembrando que eu coloquei igual a mínimo de A1 até A6, ponto e vírgula 4. Beleza? Quero chamar a atenção quando a gente passa para o Excel 2010. Por quê? Olha o que eu vou fazer aqui, ó, igual a máximo no 2010, hein? De A1 até C2. Qual é o valor máximo de A1 até C2? Ora, de acordo com os valores que estão sendo apresentados, o valor máximo aqui é igual a 9. Atenção! Na prova, ele pode querer confundir você colocando essa função aqui, ó, igual a max de A1 até C2. E aí você pode achar que essa função é para calcular o valor máximo. Mas olha o que acontece quando eu teclo Enter. Dá erro. Não existe função max, nem no Excel 2007, nem no 2010.
10. Aqui tem que ser máximo, não pode abreviar. Se abreviar, dá erro. Porém, eu não tenho explicação para o que eu vou dizer agora. Olha o que a Microsoft fez com a função mínimo. Mínimo de A1 até C2. Eu pergunto, qual o valor mínimo de A1 até C2? O menor valor, nesse caso, o menor valor seria 0. Mas ao teclar Enter, observe que o Excel 2010 dá erro. Mas como? Mas por que o Excel 2010 está dando erro nesse exemplo? Pessoal, só existe uma explicação. Para mim, isso aqui é um erro de programação. Por quê? No caso da função máximo, tem que ser por extenso. Se colocar o máximo abreviado, dá erro. Mas na função mínima é o contrário. Se escrever mínimo por extenso, dá erro. Aqui o mínimo tem que ser abreviado. Colocando o mínimo de forma abreviada, aí dá certo. Aí fica menor valor de A1 até C2, 0. Se eu trocar aqui o 0, colocar aqui, tirar, deixar a célula vazia. E nesse caso, deixando a célula vazia, lembrando que célula vazia não é 0. Célula vazia, dentro das funções, elas são ignoradas. De A1 até C2, qual é o valor mínimo? 2. Então, observe que quando eu coloco a função mínimo por extenso, tá certo? Se eu colocar mínimo por extenso, dá erro. Aqui, mínimo tem que ser abreviado. Só assim é que vai funcionar. Já na função máxima é o contrário. Se colocar o máximo por extenso, dá erro. Ou melhor, se colocar o máximo abreviado é que dá erro. Para funcionar tem que ser máximo por extenso. Por isso que eu acho que só pode ter sido um erro de programação. Por que no máximo tem que ser por extenso, e se for abreviado dá erro, e o mínimo tem que ser abreviado porque por extenso dá erro? Não tem explicação. É um negócio totalmente sem sentido. Porque se tanto o máximo quanto o mínimo fossem abreviados no 2010, até daria para entender. Mas um sendo por extenso e o outro abreviado, aí não tem como explicar o porquê disso. Eu acredito que deve ter sido mesmo um erro aqui no 2010. Lembrando que no Excel 2007, tanto a função máximo quanto a função mínimo obrigatoriamente tem que ser por extenso. Porque se no 2007 qualquer uma das duas você abreviar, dá erro. No 2010 o máximo tem que ser por extenso, o mínimo tem que ser abreviado. Tá certo? Então tá aí essas duas funções. Só para completar, no 2010 a questão do maior e do menor não vai mudar. Só voltando aqui para a tela, então a gente vai observar aqui, estou no 2010, vou colocar aqui igual a maior de A1 até C2, ponto e vírgula, 2. Qual é o maior valor aqui? 9. Segundo maior valor, 5. Tá aí. Então, nesse caso, não tem diferença entre a função maior e a função menor. Tá certo? A gente vai finalizar esse bloco. No próximo bloco, a gente vai continuar falando sobre as funções do Excel.